Mano, sou de família palestrina, uma ótima noite a todos. Porcada, fazendo um vídeo aí no StreamYard, um vídeo gravado falando a respeito da Sociedade Esportiva Palmeiras e também de todo o Campeonato Brasileiro, a 18ª rodada aí do Campeonato Brasileiro aí também. Vamos comentar muita coisa a respeito. Eu fiquei pensando, mas falar de um time que foi, sabe, praticamente o time alternativo, o time praticamente inteiro reserva aí, tirando o Everton e Gustavo Gomes, falei. Acho que é meio complicado também só ficar, né, descendo o pau, já que o Palmeiras perdeu mesmo o jogo contra o Fluminense. Mas eu falei, vou fazer um vídeo um pouco mais completo, né? Vou falar um pouco também da rodada do Campeonato Brasileiro, falar do Palmeiras, obviamente, e também falar dos demais jogos aí também, da tabela do Campeonato Brasileiro, né? Por cada fazer um vídeo um pouco aí mais completo sobre essa rodada. Então, por cada aí que tá vindo conhecer nossos trabalhos aí, e caiu de paraquedas, obviamente, né? Por cada peço, a colaboração de todos, ó. Se inscreve no canal, hein? Rumo aos 5.000 inscritos aí. Peço a colaboração de todos, não sai do vídeo sem se inscrever no canal e também deixa o like no vídeo, também extremamente importante, tá, porcada? Então, peço a colaboração de todos, não sai do vídeo aí sem se inscrever no canal e também deixar o like no vídeo também, ok? Faça comentários também com relação essa tabela do Campeonato Brasileiro, a rodada, o que vocês acharam, diga nos comentários aí também, tá? E ó, porcada, por R$ 7,99 também você se torna membro do canal. A gente vai deixar o link aí para você se tornar membro do canal, pelo link aí na descrição do vídeo, ou você vai lá na página principal do canal Palestra Itália de Coração e clica no botão Seja Membro. Você fortalece demais, por R$ 7,99 por cada preço extremamente acessível, você não come nem uma coxinha, um café na padaria, tenho certeza que você paga mais caro do que se filiando aí, se tornando membro do canal Palestra Itália de Coração, ok? Peço a colaboração de todos, ok? Então, falar aí sobre a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, porcada? É exatamente isso aí, tá? Fazer uma pincelada rápida sobre o Palmeiras, também vamos trazer os demais jogos aí e a tabela do Campeonato Brasileiro, tá, porcada? Então, o Palmeiras jogou com um time totalmente alternativo, né, porcada? Importante comentar, tivemos várias mudanças. Os dois únicos aí que jogaram de titulares foram o Everton e o Gustavo Gomes. O resto era time sub-20 barra time reserva. Marcos Rocha jogou, ele não é titular da Sociedade Esportiva Palmeiras hoje o titular é o Mike. O Luan também, a gente fala a respeito também, mas parece brincadeira, mas realmente, o Luan não é titular também, o Murilo também é o titular indiscutível do time, o Breno Lopes também que entrou como titular também, enfim. Então o Palmeiras entrou com um time alternativo, né? Entrou com um time reserva barra sub-20. Vários jogadores aí do sub-20 jogaram aí esse jogo contra o Fluminense e até jogaram bem, tá? O Palmeiras não jogou mal, embora tenha tido as suas falhas aí, tá? Principalmente a questão do pênalti aí que o Luan cometeu. Acho que o pênalti foi um pouco infantil, digamos assim, né? E mesmo assim o Palmeiras até que não jogou mal, tá? Importante comentar a respeito aí também. Palmeiras, mesmo tomando gol de pênalti aí no começo do jogo, Palmeiras tentou atacar aí o time do Fluminense, fazer boas jogadas, principalmente com o Luiz Guilherme. O Endrick também deu uma sumida, não foi tão decisivo quanto ele costuma ser. Parece que ele tá sentindo um pouco ainda essa dificuldade aí de deslanchar no profissional também. O Vanderlan também acho que não foi tão bem ontem, também achei que ele fez uma partida ruim ontem, né? Importante comentar a respeito. Então, o Palmeiras, apesar de ter tentado jogar contra o Fluminense, né? Ter jogado mesmo jogando fora de casa, Palmeiras não fez uma partida de encher os olhos, mas eu acho que eu falei, que é essa questão que eu falei também. Palmeiras longe de ser um time horrível, muito pelo contrário, um time alternativo barra sub-20, acho que até que o Palmeiras fez uma boa atuação aí, tá? O Fluminense também poupou algumas peças, tinha mais jogadores do time titular do Fluminense que do time do Palmeiras, mas acho que o jogo até que foi bem movimentado, boas chances aí, principalmente aí no primeiro tempo, segundo tempo também, o Palmeiras não conseguindo finalizar tanto, o Fluminense até fez algumas finalizações, e o gol do Palmeiras saiu aí no final do segundo tempo, aí, já praticamente nos acréscimos aí, com o gol do Gustavo Gomes, aí praticamente o último lance aí
do jogo do Palmeiras aí, tá? Então, assim, acho que, como eu falei, é meio complicado você falar, pô, mas fica massacrando o time do Palmeiras aí, time totalmente pensando no campeonato, na Copa Libertadores aí contra o Atlético Mineiro. Então, acho que dá pra gente poupar o time também, fazer, como eu falei, pegar os outros jogos aí também, analisar um pouco a rodada do Campeonato Brasileiro e a tabela do Campeonato Brasileiro que a gente quer saber a respeito. E como eu falei, por cada Palmeiras joga contra o Galo na Libertadores, né, na quarta-feira, a gente vai fazer vídeos específicos contra o Atlético Mineiro durante a semana aí que vamos ter o jogo do Palmeiras contra o Galo, tá, por cada? Então, vou pegar aqui também agora e vou espelhar a tela aqui para vocês aqui, para a gente falar aí da tabela do Campeonato Brasileiro, analisar a tabela, analisar os demais jogos e ver as possibilidades aí do Palmeiras se tratando de Campeonato Brasileiro, que é o que todo mundo quer saber. Mas, como falei também, eu acho que o foco do Palmeiras é realmente a Copa Libertadores da América. Acho que nessa questão aí não dá nem para se discutir muito a respeito. Acho que a torcida palmeirense em peso realmente quer ver o Palmeiras brigar forte pela Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro. A gente vai deixar um pouco aí, né? Vamos deixar um pouco de lado aí, pelo menos é o que se desenha, tá? Então vamos pegar aqui os demais jogos aqui do Campeonato Brasileiro, da Série A, e também falar um pouquinho da tabela aí da Série A do Brasileiro, tá? Então o Santos, que entrou na zona de rebaixamento, empatou com o Atlético Paranaense 1-1, jogando na lata de sardinha, e está na zona de rebaixamento aqui, ó, 17º. Santos aí foi o time que desceu legal essa rodada aí também, está no Z4, tá? Goiás ganhou do Fortaleza 1-0, os Gambás aí empataram com o Internacional aí, jogando no Beira-Rio, 2-2, né? Importante falar a respeito. Fluminense 2, Palmeiras 1. O Vasco, né? O Vasco que finalmente aí ganhou uma partida aí, conseguiu trazer até alguns jogadores aí também com relação ao time que vinha jogando nos últimos jogos, que estava fazendo uma campanha terrível. Conseguiu, né? Parece estar talvez aí consiga se recuperar um pouco aí, tá ganhando do Grêmio de 1-0, jogando em São Januário. O Galo, né, que é o adversário do Palmeiras, aí, que a gente tem falado a respeito, o Hulk, inclusive, fez um bonito gol de falta, se diga-se de passagem aí também, ganhou do São Paulo aí das Tricas, aí lá no Panetone, 2-0 para o Atlético Mineiro. Olho no Hulk, hein, porcada? Vamos falar a respeito depois um pouco com relação ao time do Atlético Mineiro, tá? O Botafogo, líder Botafogo, aí empatou com o Cruzeiro, jogando no Mineirão aí, 0-0. O Bragantino aí, mais uma vez, aí ganhando do Coritiba aí no Couto Pereira, 1-0 para o Red Bull Bragantino. O América agora, lanterna aí desse Campeonato Brasileiro, perdeu do Bahia jogando em Salvador, aí na Arena Fonte Nova, 3-1. E ó, o Deivinho aprontando de novo, hein, porcada? O Deivinho aprontando aí contra o Cheiroso aí. Esse realmente foi o maior placar aí da rodada aí. Cuiabá 3, Flamengo 0. Flamengo perdendo aí na Arena Pantanal, no Mato Grosso, né, porcada? Importante aí comentar a respeito, tá? Então, a tabela ficou assim, galera. Botafogo líder aí no Campeonato Brasileiro, 44 pontos. 14 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, né? Então tá 13 pontos aí na frente dos 3 vices, dos 4 vices-líderes aí, tá? Porque realmente não dá para falar que não, né? São 4 vice-líderes, estão empatados em pontos aí. Flamengo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, para surpresa de muita gente aí também, e o Fluminense, né? O Fluminense aí também que ganhou do Palmeiras. E assim, por causa, achei importante a gente comentar a respeito também. Vários times aqui também estão brigando por Sul-Americana, também Copa Libertadores. Então a gente está aquecendo ainda no Campeonato Brasileiro. Tem muita água por debaixo do tapete. Pode acontecer muita coisa a respeito ainda, principalmente porque vários times aqui estão na Copa Libertadores e vários times também estão na Copa Sul-Americana, fora os 4 que estão na Copa do Brasil: Grêmio, Flamengo, as Tricas e os Gambás também. Então tem muita coisa para acontecer ainda. O pessoal aí tem uns caras falando, porque se o Botafogo ganhar mais X jogos aí já é campeão brasileiro. Calma, vamos com calma aí, viu? Os torcedores do Botafogo aí também, vamos com calma, tem muita coisa ainda para rolar ainda nesse Campeonato Brasileiro. Estamos chegando agora na última rodada ainda
da Série A do Campeonato Brasileiro, vocês vão ter que segurar um pouco mais a onda aí, tá? Então, segundo a quinta aqui, empatados em 31 pontos, tá? O Grêmio perdeu a chance de encostar nos líderes aí também, perdeu do Vasco, então está em sexto lugar. O Atlético Paranaense em sétimo com 28. O Cuiabá, para surpresa de muita gente aí, né? Importante comentar, 28 pontos, aí tá brigando por uma vaga na pré-Libertadores, hein? Quem diria aí? O Cuiabá aí brigando por uma vaga na pré-Libertadores, Devinho aí aprontando todas aí. O time que mais, um dos times que mais ganha fora de casa aí. Parabéns aí para a campanha do Cuiabá, que tem surpreendido muita gente, tá? As Tricas aí com 26 em nono, o Atlético Mineiro com 24 pontos em décimo lugar, o Cruzeiro também com 24 em décimo primeiro, o Inter também com 24 em décimo segundo, e Fortaleza, que também, nos últimos 4 jogos aí, perdeu todas, hein? Os últimos 4 jogos tem feito uma campanha ruim aí, em 13º, tá? Os Gambás em 14º com 20 pontos, Goiás em 15º, o Bahia em 16º com 18. Aí sim, o Z4 aí, 17º, o Sardinhas aí, o famoso Bragantino do Litoral. Bragantino do Litoral, vocês vão cair de divisão esse ano, hein? Escreve, hein? 17º com 18. O Coritiba em 18º com 14 pontos. O 19º, o Vasco com 12, o América lanterna aí da competição com 10 pontos aí, tá? Então, Porcada, como eu falei a respeito aqui, vamos pegar a primeira, acho que os mais importantes aqui, acabar sendo a briga pelo título e depois o pouco decência aí, a zona de rebaixamento, tá? O Botafogo tá 13 pontos na frente dos 4 segundos colocados aí, todos empatados com 31 pontos. São 13 pontos. São o quê? 5 jogos, né? 5 jogos aí que o Botafogo tem de vantagem com relação aos demais times. Aí vocês falam, pô, Klaus, mas o Botafogo tem jogado muito bem, o Botafogo é um time regular aí do Campeonato Brasileiro, tem feito uma excelente campanha. Realmente tem isso mesmo aí também. Mas o Botafogo, apesar de ter um time muito bom, não é um time imbatível, longe disso. O Botafogo perdeu 2 jogos aí nesse Campeonato Brasileiro. E assim, tá demonstrando, não sei se vocês estão percebendo isso também, já um pouco, já tá perdendo um pouco de gás aqui, ó. Porque se vocês forem ver aqui os últimos 5 jogos, o Botafogo empatou 2 e ganhou 3. Tudo bem, tem ganhado mais do que empatado os jogos aí. Mas, por exemplo, o Botafogo contra o Cruzeiro, ele jogando no Mineirão, ele já perdeu o Tiquinho Soares. Parece que o Tiquinho Soares aí teve uma lesão aí muscular aí no joelho esquerdo, e já não se sabe se o Tiquinho Soares vai jogar os próximos jogos do Botafogo, tal. Então, eu acho que é isso. O time do Botafogo é um time bom, mas ele não tem um elenco tão vasto, por exemplo, quanto o Flamengo e quanto o Palmeiras. Se, por exemplo, o Tiquinho Soares, que é o principal jogador aí do Botafogo, não puder jogar os próximos jogos, não sei se o Botafogo vai ter esse poder de fogo que ele tem conseguido aí desde o começo do Campeonato Brasileiro. A gente tem que falar isso aqui também, de que o time que ganha é o time mais regular, é o time que o time que ganha o Campeonato Brasileiro é aquele time que consegue ser mais regular durante a competição. Se você tem um elenco qualificado, você tem mais chances de ganhar o Campeonato Brasileiro do que eventualmente você ter um elenco um pouco mais enxuto, um elenco não tão vasto. Então, para mim, o que chama a atenção do Botafogo é isso. Ele tem um time bom, tem bons jogadores, tal do Segovinha lá, que parece estar jogando muito bem, o Tietchan, que parece encaixou aí no time do Botafogo, o Tiquinho Soares também, que tem feito um excelente Campeonato Brasileiro, a dupla de zaga também é uma dupla de zaga boa do Botafogo, mas não é um time imbatível. Isso é importante de comentar a respeito aqui também, porque o Botafogo está longe de ser um time imbatível. Se ele perde 1 ou 2 jogadores titulares, não fica aí muito tempo ganhando os próximos jogos. A gente aqui não é evidente nem nada do tipo, mas se tiver algum problema de desfalque, eu acredito que o Botafogo vai sentir essa dificuldade natural. Então, como eu falei, Porcada, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, o próprio Red Bull Bragantino aqui também, todos eles têm outros campeonatos em disputa, inclusive até o próprio Botafogo também está na Sul-Americana.
o Bragantino está na Sul-Americana, está vivo na Sul-Americana, o Fluminense também está na Copa Libertadores, então muita água pode passar ainda, pode acontecer muita coisa, nada está definido aí, tirando os torcedores do Botafogo que estão achando aí que já vão ganhar o título do Campeonato Brasileiro, tem muita coisa para acontecer esse campeonato ainda. Estamos chegando ainda na 19ª rodada, tem metade do campeonato, muita coisa pode rolar ainda, tá? Então, para mim, tá, porcada, eu acho que até o sexto, o Grêmio aqui, ó, acho que até o sexto colocado, o Grêmio, que está um ponto atrás dos 4 vices-líderes, eu acho que esses 6 aqui brigam pelo título do Campeonato Brasileiro. Claro que a gente também não pode ser hipócrita e falar, pô, Klaus, mas o Botafogo, realmente, pela campanha que ele tem feito, tem bem mais chances de ganhar o título. Efetivamente, tem isso mesmo, tá? O Botafogo tem muito mais chances de ganhar o título do que os outros times. Mas, como eu falei, premia o time que é regular, o time que mais consegue ganhar pontos aí, tá? Então, eu acho que até o G6 aí, até o Grêmio, para mim, esses 6 primeiros colocados aí tem chance de ganhar o campeonato ainda. Se vai acontecer isso, a gente vai ter que esperar, obviamente. Claro que a gente quer que o Palmeiras ganhe e tal, mas eu acho que o Palmeiras, agora, o foco especificamente do Palmeiras vai ser a Copa Libertadores da América. E, como eu falei, a gente tem um jogo extremamente importante contra o Atlético Mineiro na quarta-feira, tá? E só para trazer aqui para vocês, aqui, tá rapidinho, a última rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai enfrentar um velho freguês aí que gosta de ser rebaixado pelo Palmeiras, um time que gosta de apanhar do Palmeiras, um time freguesaço da Sociedade Esportiva Palmeiras. O nosso palestra fake aí, o Cruzeiro aí, o São Caetano de Minas aí vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque na segunda-feira, dia 14 de agosto aí, tá, porcaria? Então o Palmeiras joga contra o Atlético Mineiro na quarta-feira, aí só volta a jogar depois na segunda-feira, dia 14, contra o Cruzeiro no Allianz Parque. Aí o Cruzeiro que se prepara, hein? Se depender da gente aí, igual foi aquele ano de 2018 aí, os caras, se depender do Palmeiras aí para não ser rebaixado, olha, vocês vão ter uma bela surpresa aí, o pessoal de Minas aí, tá? Então, Palmeiras joga contra o Cruzeiro no Allianz Parque aí, na última rodada aí desse primeiro turno, tá? E pegar aqui uma análise rápida aqui a respeito do Z4, né? Importante comentar a respeito, tá? 17º o Santos aqui com 18, o Coritiba o 18º, o Vasco o 19º, o América o 20º colocado aqui. O que eu enxergo a respeito, tá, galera? Importante comentar a respeito. O Santos foi dos últimos 5 jogos aí, ganhou um jogo só, os outros 4 aí teve 2 empates e 2 derrotas. Vocês estão vendo aqui, 2 empates e 2 derrotas. O Coritiba foi desses times aqui que estão no Z4, foi o time que mais conseguiu pontuar, né? Dos últimos 5 jogos aqui, ele ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2. O Vasco ganhou esse último, né? Ganhou o último e perdeu os outros 4. E o América Mineiro não conseguiu ganhar, perdeu 3 e empatou 2. Pelo que demonstra esse rebaixamento, essa briga pelo descenso, para mim está mais próximo disso acontecer, do Coritiba aí conseguir fazer mais pontos, né? Conseguir aí, de repente, até um respiro maior também, porque o Coritiba também, não sei se vocês estão sabendo, é um time que virou SAF também, é um time que está com investimento aí de um grupo norte-americano, tal, fez uns investimentos aí também para o time do Coxa, trouxe alguns reforços aí para esse time do Coritiba, e o próprio Vasco também trouxe alguns jogadores aí também, depois de toda a polêmica aí com a empresa aí que está investindo no Vasco, a 777 aí também. Então, esses 2 times aqui, principalmente, o Coritiba e o Vasco, demonstram ter mais condições de sair dessa zona de baixamento, não ficar tanto tempo aí brigando pelo Z4. Obviamente, brigando pelo Z4, mas não dentro da zona. Então, o Coritiba e o Vasco, por ter essa questão da SAF, são times que demonstram ter mais condições, estar mais aptos a escapar do rebaixamento. E como eu falei aqui, o Vasco veio de uma vitória agora importante agora contra o Grêmio, e o Coritiba dos últimos 5 jogos conseguiu ganhar 2. Então, para mim, esses 2 times demonstram estar mais aptos a sair da zona de rebaixamento. Não significa necessariamente que vai
sair da zona de rebaixamento. São possibilidades, tá? O América tem feito até uma boa campanha aí na Sul-Americana, né? Empatou o último jogo contra o Bragantino aí no Independência, vai jogar agora em Bragança, mas contra o Colo-Colo, inclusive na Sul-Americana, meteu um 5-1 aí também, para surpresa de muita gente a respeito, tá? Então o América parece que tá mais difícil, né? Até pela pontuação ruim dele, são 10 pontos, aqui são 2 vitórias apenas em 18 jogos, é muito pouco. Não sei se o América vai ter essa condição, pode acontecer, tá? O Santos também, por causa. Claro, a gente está torcendo aqui para o Santos cair, mas é claro que o Santos é um time, né, um rival direto do Palmeiras, também rival eterno da Sociedade Esportiva Palmeiras. A gente quer que essa história de time grande não caia, para algumas pessoas aí, algumas poucas pessoas aí falam isso aí também, mas eu acho que o Santos, ele demonstra uma certa regularidade pensando no negativo, tá? Por quê? Porque o Santos, ele tem muita dificuldade de conseguir pontos aí. Estava vendo um jogo aí faz pouco tempo do Santos contra o Botafogo. O Santos estava jogando na Vila Belmiro. O Santos abriu 2 gols, fez 2 gols aí jogando no seu estádio com o Marcos Leonardo, que é um bom centroavante e tem proposta de time de fora. E no finalzinho do jogo, o Botafogo conseguiu recuperar aí, conseguiu empatar o jogo contra o Sardinhas. Então, para mim, isso para mim é complicado do Santos. Ele não contratou tantos jogadores aí nesse meio de tabela, trouxe um outro jogador só, que não sei se vai ajudar o time a escapar do rebaixamento, e ele tem uma dificuldade muito grande de conseguir pontuar. Então, acho que essa questão do Santos aí, para mim, tende a ser um dificultor aí para eles aí, o time do Bragantino do Litoral aí que está brigando pelo rebaixamento mais uma vez aí, tá? Eu acho que, como eu falei, se for fazer um resumo aqui, para mim, Coritiba e Vasco tendem a ter mais possibilidades de escapar do rebaixamento nas próximas rodadas. Se isso vai ocorrer, a gente não sabe, vamos ter que aguardar aí as próximas rodadas. Para mim, o Santos e América ficam um bom tempo aí na zona de rebaixamento, claro, são possibilidades, tá? É importante comentar a respeito, então, só para trazer aqui para vocês, tá? Então, por cara, esse foi um vídeo aí falando do jogo do Palmeiras, um pouquinho também da tabela aí do Campeonato Brasileiro, com os demais jogos aí também. Espero que você tenha gostado do vídeo, é um pouco diferente também. Agradeço imensamente se vocês puderem se tornar membro do canal, como a gente falou aqui, por R$ 7,99, muito barato. Vocês fortalecem ainda mais o canal Palestra Itália de Coração, ajuda a gente aí imensamente também. E não deixe de dar o like no vídeo, se inscrever no canal rumo aos 5.000 inscritos, ok, família? Se puder, a gente agradece imensamente, ok? Vai de palestra, se compartilhar a vitória é nossa. Uma ótima noite a todos, família, tudo de bom, um ótimo dia, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. E como eu falei, se puder, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha o vídeo lá em grupo de WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, Kawaii também. E deixe comentários aí, gostaram desse vídeo um pouco diferente, também falando da rodada do Campeonato Brasileiro. Queremos saber a opinião de todos, então diga aí nos comentários, ok, família? Tamo junto, até um próximo vídeo. Durante a semana vamos atualizando o canal Palestra Itália de Coração com vídeos a respeito de Copa Libertadores, Palmeiras e Atlético Mineiro, ok? Tamo junto, até um próximo vídeo aí, família. É nóis.